Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma proposta de periodização do treinamento para o cross-training. O cross-training é a realização de treinos que combinam estímulos variados para diferentes capacidades físicas. No treinamento esportivo, a gente chama o cross-training de treinamento multilateral, né, que tem muitos lados, ou treinamento multifacetado. Um exemplo do cross-training que está na moda aí, que é muito representativo, é o CrossFit ou o Core 360. O que significa periodização? Periodização nada mais é do que a organização do conteúdo do treino ao longo do tempo. Assim como lá na escola, um professor, uma professora, ao longo do ano, ele organiza os conteúdos no primeiro semestre, e aí no primeiro semestre ele organiza o primeiro bimestre, né? E dentro do primeiro bimestre ele tem lá o primeiro mês, dentro do primeiro mês ele tem as semanas, e ele tem que distribuir o conteúdo ao longo do tempo para que os alunos melhorem as suas competências e habilidades numa série de tarefas. No caso do treinamento esportivo, o raciocínio é o mesmo. A gente precisa organizar os conteúdos do treino, né, os estímulos para a melhoria das diferentes capacidades físicas, e esses estímulos precisam ser organizados ao longo do tempo para melhorar as competências e habilidades para desempenhar melhor uma determinada tarefa ou um conjunto de tarefas. A proposta de periodização que eu vou mostrar foi o treino que eu organizei para mim mesmo, tá? Então, qual é o contexto? O treino foi pensado para mim. Eu tenho um histórico de prática desportiva já de muitos anos. Eu fui atleta das categorias de base do remo, fui campeão brasileiro de remo por 3 vezes. Eu não tenho nenhuma contraindicação para a prática de exercícios. Eu tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos e tenho disponibilidade de 50 minutos 3 vezes por semana. Então, a partir desse contexto, eu vou exemplificar como é que eu raciocinei o meu próprio treino. Então, eu vou mostrar o primeiro macrociclo que eu fiz, tá? Eu faço macrociclos de 12 semanas, então eu vou mostrar o exemplo do primeiro macrociclo que eu fiz. O macrociclo, então, foi organizado em período de preparação e o período de forma ótima. Eu dividi o período de preparação em 4 semanas para a etapa básica e 4 semanas para a etapa específica. Então, na etapa básica, eu tenho a semana 1, 2, 3 e 4. E, como eu disse anteriormente, a minha disponibilidade é 3 vezes por semana. Então, eu tenho 3 dias de treino em cada uma dessas semanas. Na etapa específica, né, são 4 semanas, também com 3 dias de treino em cada uma dessas 4 semanas. No período de forma ótima, eu desdobrei ele em etapa de aperfeiçoamento 1, com 2 semanas, e etapa de aperfeiçoamento 2, também com 2 semanas, e cada uma dessas semanas com 3 treinos na semana. Então eu tenho 36 dias totais de treino ao longo dessas 12 semanas, vezes 50 minutos. Então eu fazendo essa conta, eu vou achar o tempo total de treino, ou o volume total de treino, em minutos, 1.800 minutos, nesse exemplo específico. Então eu vou mostrar como é que eu distribuí o volume de 1.800 minutos nas diferentes etapas de treinamento do macrociclo. Na etapa básica, a gente teve então um volume de treino de 600 minutos, na etapa específica 600 minutos, e na etapa de aperfeiçoamento 1 e 2, outros 600 minutos, totalizando os 1.800 minutos totais do macrociclo. Como é que eu distribuí então o treino na etapa básica? 155 minutos foram destinados ao treino de coordenação. Isso significa aprendizagem ou aperfeiçoamento de alguns aspectos de alguns exercícios. No meu treino específico, eu utilizo exercícios da ginástica artística, exercícios do atletismo e exercícios do levantamento de peso. Então, toda vez que eu faço o treino dentro desse contexto de aprendizagem, eu estou falando do treino de coordenação. 105 minutos foram destinados ao treino de flexibilidade,
135 minutos para o treino de resistência. Eu particularmente me utilizo dos treinos de corrida e ciclismo. 40 minutos foram destinados ao treino de resistência de força. Eu estou falando aí de exercícios que são feitos com o próprio peso corporal ou com alguma resistência extra, onde eu faço aí repetições maiores do que 15 repetições, chegando até a 50, 60 repetições em uma série. Treino de força, eu utilizo basicamente duas intensidades de treino. Treinos onde eu faço uma intensidade maior, com 4 a 5 repetições máximas em cada série, ou treinos onde eu faço 8 até 12 repetições máximas numa série. E por fim, eu faço os treinos de potência e velocidade, onde eu estou falando de pequenas acelerações em curtas distâncias, o treino de saltos e arremessos e lançamentos também. Na etapa específica, eu dediquei menos tempo ao treino de coordenação, foram 60 minutos, 75 minutos do treino de flexibilidade, 115 minutos para o treino de resistência, 100 minutos para o treino de resistência de força, 95 minutos para o treino de força e 155 minutos para o treino de potência e velocidade. Na etapa de aperfeiçoamento, 40 minutos para o treino de coordenação, 70 minutos para o treino de flexibilidade, 105 minutos para o treino de resistência, 195 minutos para o treino de resistência de força, 60 minutos para o treino de força e 130 minutos para o treino de potência velocidade. Então, a lógica que eu criei aí nesse modelo foi que eu me utilizei do treino de força, né, na etapa básica e na etapa específica como criação de pré-requisitos para os outros conteúdos de treino. Eu fui crescendo com o volume de treino de resistência de força, que no meu treino eu considerei de maneira arbitrária a capacidade chave para o meu treinamento. Então agora eu vou mostrar como é que eu desdobrei os 600 minutos da etapa básica ao longo dos dias de treino. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho 3 dias de treino a cada semana e cada um desses dias tem 50 minutos a duração da sessão de treino. Então, no primeiro dia, eu distribuí 20 minutos para o treino de coordenação, 5 minutos para o treino de flexibilidade e 25 minutos eu dediquei para o treino de força. Então, somando tudo isso aí, vou ter os 50 minutos, que é a duração da minha sessão de treinamento. No dia 2, eu destinei 10 minutos para flexibilidade, 30 minutos para o treino de resistência e 10 minutos para o treino de resistência de força. No dia 3, 10 minutos para coordenação, 10 minutos para flexibilidade, 20 minutos para o treino de força e 10 minutos para o treino de potência e velocidade. Então eu copiei e colei as informações da tela anterior na semana 1, como você está vendo aí. Eu usei essa mesma lógica da distribuição dos conteúdos para as demais semanas. Então eu fui distribuindo aquele tempo lá que eu tinha dos 600 minutos para cada uma das capacidades. Eu fui distribuindo ao longo das 4 semanas. Evidente que existe um padrão, né? Por exemplo, no dia 1, 3, 5, 7 e 9, eu dei ênfase para o treino neuromuscular. No dia 2, 4, 6 e 8, eu dei uma ênfase para o treino metabólico. E na quarta semana, nos dias 10, 11, 12, eu utilizei essa semana como uma semana de recuperação. Então eu cresci o volume do treino de coordenação, né? Então treinos de menor intensidade ali, aprendizagem de movimentos, né? Foi uma estratégia que eu utilizei para preencher os 50 minutos, por um lado, né? E por outro lado proporcionar uma recuperação, mas sem
deixar de dar estímulos, né, para as outras capacidades. É evidente que num menor volume, né, a capacidade que eu omiti na semana 4 foi a capacidade de resistência de força, e utilizando isso como uma estratégia de recuperação na quarta semana. Utilizando essa mesma lógica, eu distribuí os 600 minutos ao longo da semana 5 a 8. Eu dei mais ênfase para o conteúdo de potência e velocidade e para o conteúdo de resistência de força. Né? Houve um decréscimo do treino de força e do treino de coordenação e de resistência, mas eu também reproduzi aquela mesma lógica da etapa básica. Um dia com ênfase maior para o treino neuromuscular e no outro dia uma ênfase maior para o treino metabólico. Na etapa de aperfeiçoamento 1 e 2, houve um crescimento muito grande do volume do treino de resistência de força, que eu considerei a capacidade chave no meu treinamento. Eu fiz isso de maneira arbitrária. E houve também um crescimento relevante do treino de potência e velocidade. O treino de força ele teve um volume aí, menor em relação às etapas anteriores, mas ele ainda aparece aí, né, com estímulo, com o objetivo de manter os níveis de força que foram conseguidos nas etapas anteriores. Bom, o que a gente pode concluir, né, em relação ao que foi dito anteriormente? Bom, primeiro de tudo, como eu falei lá no início, a essência da periodização é a distribuição dos conteúdos de treino para as diferentes capacidades ao longo das semanas, ao longo dos meses, né, e até mesmo ao longo do ano. Eu aqui apresentei um exemplo para um macrociclo de 12 semanas, para exemplificar a ideia, né, de como que pode ser feito a distribuição dos conteúdos. O que vai validar, né, a minha proposta de treino que foi feita para mim especificamente? Está certo aquela proposta? Está errado? Está boa? Está ruim? O que vai validar é se o meu treino está me levando a melhorar o meu desempenho, se eu estou melhorando o desempenho em algumas capacidades, né, que eu estou monitorando. Então a ideia é que a gente faça testes de controle ao longo do macrociclo, né, e se esses testes, né, se o desempenho nesses testes está melhorando, bom, quer dizer que muito possivelmente o meu modelo de treino esteja funcionando. Se esse desempenho não está aumentando, a gente precisa parar, repensar, refletir e fazer ajustes no modelo de treino. Então essa dinâmica aí, né, quer dizer, significa que o treino ele é vivo, né, ele vai recebendo informações do controle e a gente vai fazendo ajustes conforme as respostas do organismo vão sendo evidenciadas. Eu não vou falar aqui dos testes de controle, isso é assunto para uma outra apresentação, mas é dessa forma que a gente vai validando aí, né, a proposta de treino. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais informações, fiquem ligados nos nossos canais de comunicação. Embrade.com.br, facebook.com/embrade. Nesses canais você encontra também informações sobre os nossos cursos online. Um abraço!